Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se o homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retire a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra, e quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade, digam ao povo dali que o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade que grudou nos nossos pés nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo você espera que uma pessoa leve para decidir sobre seguir ou não Jesus? Acredito que cada um tem o seu tempo e sabe bem o que passa no seu coração para pensar os seus valores sobre Deus e Jesus Cristo. Existem muitas pessoas que estão revoltados, despreocupados até, que já foi talvez enganado por alguém e estão receosos, e assim podemos citar diversos motivos pelos quais alguns não se decidem por estar perto de Jesus. O Evangelho da Salvação é uma graça de Deus e não é uma atitude nossa, ou seja, não é a terra quem faz a planta crescer, mas a semente que foi colocada nela. A terra apenas é quem recebe a semente. E é claro que uma sem a outra não funciona, mas terra sem semente não produz nada. Mas a semente pode encontrar outro solo para gerar fruto. Ela não volta jamais vazia. Fala da semente, que é a palavra de Deus, e a terra, o nosso coração. Então, se é assim, quando a palavra de Deus atinge o nosso coração, aquela semente que encontra o solo, é claro que ela vai produzir fruto. Nem sempre é assim. A situação é um pouco mais complicada do que parece. Porém, a graça de Deus é irresistível. Exatamente. Nós podemos resistir o quanto tempo nós quisermos que Deus não entre em nosso coração. Exatamente assim, não nos cabe produzir frutos, mas sim deixar que eles germinem. E assim eu posso ficar resistente ao seu fruto da graça divina. A minha teimosia, a minha dúvida, o meu medo, a minha ignorância, a minha apatia à palavra de Deus e até timidez impedem que a graça divina se manifeste em mim. Os discípulos de Jesus foram nas cidades e anunciaram a graça de Deus e lançaram as sementes. Aquelas pessoas recebiam ou não, conforme elas estavam dispostas. E assim, quem era da paz, ou seja, deixava Deus agir em seu coração sem resistir, ou impedir, ou teimar, era então agraciado com a presença viva do Espírito Santo em suas vidas, o que lhe garantiria uma vida plena ao lado de Deus, o que é maravilhoso. Mas os que não recebiam com a mesma disposição, a ordem era única. Até o pó das sandálias deveria ser sacudido, o que era uma expressão de desgosto sobre aquelas pessoas teimosas e resistentes à graça de Deus. Isso seria seguido como um alerta: o tempo de vocês já acabou, ou seja, o reino de Deus já chegou até vocês. Assim não haveria desculpas para que no dia do julgamento de que eles não foram então avisados. Quanto tempo você acha que uma pessoa deve esperar para se convencer de que Jesus é de fato o Salvador? Tempo algum. O dia é hoje, o momento é já. Não deixe o tempo passar. Fiquem bem e nos vemos na próxima.